E a primeira reportagem que eu fiz foi na Praça da Estação. A propósito, eu não me lembro de quê, não sei se era qualquer coisa assim de 100 anos de Praça da Estação. Não é isso, não, mas é mais ou menos isso. Havia alguma coisa, uma motivação. E eu fui fazer uma reportagem na Praça da Estação e eu tinha que também fazer a foto. Aí eu fiz uma foto em que eu peguei duas pessoas humildes, trabalhadores, sentados num carrinho de mão desses, de carrinho de levar a mercadoria para lá e para cá, os dois sentados, um ao lado do outro, com uma expressão assim bem perdida no tempo, um olhando para cima, o outro olhando para baixo, e lá no fundo a torre da Central do Brasil, né, da estação, estava marcando exatamente 3 minutos para o meio-dia. E aí sintomático, porque meio-dia é aquele negócio de agora acabou o descanso, vamos voltar a trabalhar. Que as sirenes tocavam às 11 horas, né, as sirenes da cidade, das indústrias, 11 horas. Era a hora de todo mundo parar para almoçar. Meio-dia tocava novamente, vamos retomar tudo. Às 4 horas, uns, outros às 5 horas, as sirenes. Essa foto, então, foi publicada todo tamanho. Trabalho muito pesado, muito pauleira, porque você saía com 2, 3 pautas e tinha no final do dia que dar as 3 pautas para o seu editor. Mas algumas vezes você tinha uma reportagem especial. Eu me lembro de uma reportagem especial que eu fiz, que talvez tenha sido aqui, foi a responsável pela minha contratação de fato, porque eu e o Jorge Cury, que é um fotógrafo muito conceituado em Juiz de Fora, já de idade hoje, nós fomos a Pequeri, que era chamada a Cidade das Viúvas, porque Pequeri tinha uma mina de quartzo, e o pó de pedra era inalado pelos operários e por gente da cidade inteira. Então, os operários morriam muito rápido com sílica, que é uma doença no pulmão e que é fatal. Você tem até tratamento no início, mas não tem como reverter o quadro. E eu e o Jorge fez uma série de fotos fantástica e as histórias eram muito fortes, muito importantes. E eu tive o privilégio de fazer essa matéria. E essa matéria foi capa, foi manchete, e daí para frente esqueceram um pouco que eu era muito novinha e me deram matérias mais fortes. Tudo que eu fazia, eu ia para o barzinho levar a máquina fotográfica. Então eu tive e naquela época, os anos 80 de fora, como no Brasil também, foi um momento de muita efervescência cultural, efervescência sindical, e as manifestações eram constantes. Naquela época, pelo fato de ficar muitos anos sem poder sair nas ruas, fazer manifestações, a ditadura não deixava, quando começaram a liberar, o pessoal saía mesmo. Por exemplo, você via assim, dezenas de pessoas, às vezes centenas de pessoas para reivindicar água num bairro, né? Então, parecia que aquilo, o gigante adormecido, o verdadeiro gigante adormecido, eu senti isso, eu vivi isso. Tinha preservação. O patrimônio no Brasil era Ouro Preto. Era a cidade histórica. Ninguém pensava que Mascarenhas tinha importância histórica. Nesse debate nós vimos que tinha. Nós começamos a perceber que aquele prédio da Mascarenhas era um pouco a essência de Juiz de Fora, igual o Central. Por quê? Era uma cidade que tinha um cinema e um teatro de 2.000 e poucos lugares na época, né? Antes da reforma, 2.200 pessoas chegou a dar lá. Era muito grande aquele teatro, com um palco daquele, com a pintura daquela, com o acabamento daquele. Era um teatro muito chique para uma cidade pequena do interior de Minas. O que levou a Juiz de Fora a ter um teatro daquele? Quem eram os loucos que construíram um teatro daquele? E um cinema? Por que não chegou no ponto que chegou? Por que a Mascarenhas, que era a maior fábrica têxtil, uma das maiores do Brasil, estava entregue, né, às baratas, estava sendo demolida? Nós, no jornal, começamos a provocar a cidade para refletir sobre a cidade. Acho que esse que foi o maior papel
que eu acho que eu e o Valtinho tivemos, e a Kátia, como editora, que teve essa necessidade de deixar a gente fazer isso. História de jornal, uma vez eu fui ligar Israel Pinheiro, eu fazer inaugurar um pedacinho de estrada no Bicas. Ali foi homenageado uma fazenda ali. Aí está aquela função de prefeito aquela turma do puxa-puxa, né? Está ali, aí a pessoa fazer o discurso dele lá, pessoal, e eu fotografando, mas estava ruim o ângulo, não tinha jeito de fotografar, estava ruim demais. Muito mutuado em cima do cara. Aí tinha um quiosque, pensava, vou subir esse quiosque aqui. Era de sapê, né? Eu pensei, como é que eu vou pisar ali? Eu não sei, mas vou subir ali em cima. Aí o cara, faz uma escadinha para eu subir aqui esse negócio para mim aqui. Eu subo lá em cima. E o homem está falando, vai falando. Tinha uma das ripas não estava bem de saúde, né? A hora que eu firmei na bichinha, aquele negócio, despenquei lá de cima. Fiei o pé naquele negócio lá e o homem parou de falar. Socorre o fotógrafo ali, gente, peraí, o homem está morrendo ali. Eu, de pendurado no negócio, com a máquina na mão. Eu sou do mercantil. Podia ser 2 horas da manhã. A pessoa ria até aqui para você. Não, era um respeitadíssimo. No carnaval, você ficava os clubes disputando a equipe do mercantil que ia cobrir o clube. Chegava nos clubes, menina, era aquela mesa com uísque, com não sei o quê, um clube disputava com o outro, sabe, a recepção. Tensão com chuvas, né? Repórter na rua e com problemas, o pessoal está fazendo matéria, está chovendo muito, a reportagem está ilhada. Você vive o drama deles porque você tem responsabilidade sobre essas pessoas. Aí sim, é o editor que tem a responsabilidade sobre eles. E Juiz de Fora é uma cidade muito encosta, então às vezes a reportagem está ali numa área crítica. Notícia, por exemplo, sobre chuva, temporal. O que chama a atenção do telespectador principalmente? Não é o temporal em si, é o modo como o repórter está retransmitindo aquilo. Ele está no meio da chuva, lá sendo quase levado pela correnteza, todo molhado, vivendo aquele drama. Quer dizer, ele tornou-se também personagem da notícia. Meu tio, que morava na rua Tamoio, lá no Saco São Francisco, em Niterói, havia dado de presente à minha mãe um aparelho de televisão. E eu estava no Rio, nós tínhamos assistido uma exposição industrial lá, e o Zé Carlos e eu aproveitamos e atravessamos a barca e fomos a Niterói apanhar esse aparelho de televisão para minha mãe. E na volta correu exatamente na hora do incêndio, né? E nós tínhamos maleta no carro do jornal, puxamos fio da padaria, telefone cedido e transmitimos. Foi um negócio horroroso, né? Antes a gente não tivesse passado na hora, porque ainda agora recentemente saiu um livro aí dizendo que acho que só eu, o resto eu de jornalista que assistiram, transmitiram ali da Rádio Marinho que veio, já morreram, o Zé Carlos morreu. Acho que só eu mesmo, né? Transmitindo na hora ali. Mas sabe, já foi bom que não tivesse sido, né? Porque foi uma coisa. Na hora ali, o quê? Na hora 360 mortos, né? Ali foi bravo. Aquilo não saiu da cabeça, não. Não sai da cabeça. O Holocausto foi outra. Em 2009, quando eu tive contato com as imagens feitas dentro do Hospital em 61, fiquei completamente impactada. Eu falei, meu Deus, eu não acredito que a minha geração não conhece essa história ou que alguma coisa parecida com isso tenha acontecido. E aí eu fui conversar com a minha chefe, na época ela falou, Dani, é realmente interessante, 2009, mas a gente não pode dispor do seu trabalho nesse momento. Você está com coisas especiais, isso vai demandar um tempo e tal, e eu quase infartei, né? Eu só fui conseguir publicar em 2011. Então, se todas as vezes que eu recebesse um não e desistisse, muitas dessas matérias não teriam saído. Como algumas que eu gostaria que tivessem saído, não saíram. Mas isso também faz parte do jogo.